Olá, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube do Santuário Santa Paulina. Este é o nosso encontro dominical, o Evangelho em sua casa. Hoje nós estamos celebrando o 26º domingo do tempo comum e também fazendo a abertura do mês missionário, o mês de outubro. Vos convido agora, caríssimo irmão, caríssima irmã, a tomar sobre suas mãos a palavra de Deus e abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, dos versículos 28 a 32. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, pego pelo remorso, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Este respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho de justiça e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer tivestes remorso para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Pai. Ou seja, aquele que vai testemunhar e levar a palavra de Deus nos lares, nos trabalhos. E cada um dentro da sua vocação específica, da sua missão na sociedade e na igreja, é chamado a ser um missionário. E hoje nós estamos neste 26º domingo do tempo comum, meditando esta parábola também que Jesus contou, falando sobre 2 filhos.
em que o pai foi pedir para que eles fossem trabalhar na vinha, no campo. Ao primeiro, de prontidão, ele já respondeu que não ia. Mas, com o tempo, ele se sentiu culpado e depois resolveu. Aquele que, segundo o que Jesus chamou de prontidão, disse: sim, Senhor, eu irei. Mas não sentiu nenhum remorso e acabou não indo. É interessante nós percebermos que, na lógica do evangelista São Mateus, lembremos que São Mateus escreve o seu evangelho pelo ano de 80 a 90 depois de Cristo, nas comunidades que eram comunidades em que ele dirigia a sua mensagem de judeus convertidos ao cristianismo. Pensemos quem são esses primeiros filhos ou este primeiro filho. Talvez o evangelista esteja dizendo para os próprios judeus, aqueles em que a mensagem foi anunciada por Jesus, aqueles que foram o povo escolhido lá do Antigo Testamento até o tempo de Jesus, mas que nós sabemos que no tempo de Jesus muitos não aceitaram, muitos não quiseram, não sentiram remorso por negar a vinda do próprio Messias, que foi a pessoa de Jesus. Talvez este segundo, caríssimos irmãos e irmãs, que tenha aceito, que disse que queria, mas não foi, é na lógica dos próprios judeus. Os primeiros são os pagãos, o segundo, o próprio judeu. Essa é a lógica para a gente entender. Aqueles que estão de prontidão, não importa qual cultura, raça ou aonde a gente esteja. O que nós precisamos fazer é que temos que ter a disponibilidade do coração para servir e anunciar o Evangelho. Por isso que no finalzinho do Evangelho, Jesus vai falar sobre João Batista, o precursor. João que veio, preparou, anunciou, mas que muitos não foram ao encontro desta preparação para acolher o próprio Jesus, o Messias que veio para anunciar. É importante, caríssimos irmãos e irmãs, que o Evangelho deste domingo, abrindo o mês missionário, nos provoque, nos leve a cada dia a se perguntar se de fato nós, enquanto seguidores e seguidoras de Jesus, estamos dizendo sim, de coração sincero, ao projeto de Jesus. Porque dizer da boca para fora é muito fácil. Assim como dizer que nós somos cristãos, católicos, ou talvez seja muito fácil. Mas quando nós nos encontrarmos com Deus, ou quando com a nossa própria consciência, como nos diz o Concílio Vaticano II, a consciência é o lugar mais sagrado do humano. Porque é lá onde somente você, somente eu e Deus podemos nos dialogar, podemos de fato fazer com que a nossa fé, fazer com que a nossa caminhada seja produtiva. Uma consciência em que tem a certeza de que nós vamos fazendo o que é correto, fazendo o que é certo, na perspectiva do reino de Deus. Por isso que Jesus, em uma parte de um outro evangelho, vai dizer: nem sempre aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem, que ouvem a sua palavra, fazem e a colocam em prática. Como este que Jesus contou, daquele primeiro que disse não, mas depois foi. Mas o segundo que disse sim, mas não foi. Que nós possamos, caríssimos irmãos e irmãs, neste tempo bonito que nós estamos celebrando o mês missionário, também estarmos com os nossos pés fincados na missão e o nosso coração encharcados pela presença do Espírito Santo. Que você tenha um ótimo e abençoado domingo. Até o nosso próximo encontro.